Pro. Oi, Pro, já tô congelando aqui, ó. Aqui tá frio também. Aqui também. Pra arrumar o cabelo, que eu fui colocar esse cobertor em cima de mim, o meu cabelo ficou que nem de um chimpanzé doente. Meu Deus. Pronto. Oi, Pro. Oi. Tudo bem? Professora, eu tenho uma dúvida sobre Espera só um minutinho. a aula de português dessa semana. Não é aqui, não. É aqui, ó. Na 9. Como a gente não tá em presencial, a gente pode fazer, em vez de um amigo com algum parente, com pai, uma mãe, um irmão. Irmão aqui não dá, né? Esse pai não dá. Fala, Paixão. É na 9 dessa semana, a de português, na aula dessa semana, na apostila, na atividade 9, página 25. Em vez de fazer com um colega, pode fazer com o pai ou com a mãe? Não, você vai fazer a pergunta e depois nós vamos fazer na live. Ok? Uhum. Jesus amado, aqui vai congelar. Professora, eu não entendo. Uns dias fica mau calor, mau solzão, e do nada fica o quê? Nublado. Ô, Pro, amanhã vai dar 29 graus. Ai, será? Minha mãe viu no Google. Menos 25 graus? É menos ou mais? Mas Bom, se bem que se parar a chuva, Fica esquenta, né? melhor. A chuva que faz esfriar. professora, Aqui, eu pensei que ia alagar de tanto chover. Antes de ontem à noite deu um toró, uma tempestade. professora, Aqui choveu. Choveu à noite. À noite choveu bastante. Aqui também. À noite aqui Professora. choveu. No caso foi o toró. Mas de manhã deu aquela garoa E fria. hoje sabe? de manhã choveu bastante também. Foi. Mas agora, ó, tá Professora. limpo. A rua já tá secando. Aqui, professora, não secou, sabe? Aquele clima meio molhado. É que você tá perto das árvores, né? Aqui, como a gente não tem muita árvore, seca Aquela mais rápido, né? ventania. Porque tá mais calor. Aí aqui fica aquela ventania fria, sabe? Fria, fria, aqui fria. também eu moro perto da mata, quer dizer, aqui do lado, aí quando chove fica mó frio. Onde Eu não sei tem se dá pra ver árvores, aqui, ó. aonde Não tem sei se dá pra árvores, ver fica aqui, mais né? frio. Aonde não tem tanta árvore, Um monte de árvore. fica mais calor, né? Aqui, Que venta muito. Eu acho que Tupéva não devia ser cascata pequena, devia ser terra do vento. Porque não faz frio, Olha o tanto mas de planta, venta muito, né? E Olha o tanto conforme de vai planta. esse vento, é um vento assim cortante, de deixar a gente gelado. Mas frio mesmo quase não faz. Nós não tivemos inverno esse ano ainda, né? Professora, olha, aqui só do lado da janela do meu quarto. Olha o tanto. E também. É tudo aqui em frente ao meu quarto. Ai, que ventania. É muito frio. É praticamente mata aqui. Um querubim. Um querubim não, é passarinho. Vamos lá então, gente? Senão não dá tempo. Calma aí, deixa eu me Ó, ajeitar aqui. eu preciso que a Camila ligue a câmera, o Cauã ligue a câmera.
Cauã, liga a câmera, por favor. Professora, Oi. eu não estou vendo nada. Minha tela Porque tá você está com a preta. câmera desligada. Não, não é. Eu não consigo ver nada de ninguém. Minha internet tá boa. Eu vi você quando eu entrei. Deve ser porque travou. Por causa de É, alguma Ó, e viagem. você tá aí, ó. tá tudo Achei Eu você. consigo ouvir vocês. Eu consigo ouvir vocês, só que você não dá pra ver Você tá nada. O Fernando, você queria tá Às vezes é a internet. É. Professora, mas eu deixei a internet aqui do lado. E a internet Olha, tá boa. hoje a internet aqui tá muito ruim. Tá Eu muito tive ruim mesmo. live de A minha inglês aqui tá também. A minha normal. ela é da Vivo, né? Então não sei de vocês. Da Vamos lá de então, noite, gente? de noite sempre cai a energia, só que aí volta. De Vamos manhã lá. não tem nada. Página 14. Na página 14, pede que vocês façam uma legenda, né? Para essas três figuras. O primeiro é o Partenon, depois é uma cerâmica grega e depois são as vestimentas que eles usavam. Eu lembro que a professora Lilian colocou para vocês 3 vídeos sobre esses assuntos, certo? Certo ou errado? Muito bem. Então, o primeiro é o Partenon. Qual é a legenda que a gente pode colocar para o Partenon? O que é o Partenon, né? Porque ele ainda existe. Está em ruínas, mas ainda existe. Quem sabe? Quem lembra da videoaula? Eu lembro. Fala, Maria Clara. Eu escrevi, tá bom? O Hã? Parthenon Não é tá falando Partenon, é Partenon. Parthenon é um Partenon. importante Parthenon é um importante templo que foi construído no século V antes de Cristo, dedicado à deusa Atena. Muito bem. Então, foi um templo que foi construído em homenagem à deusa Atena. Muito bem. E a cerâmica grega, por que que ela tem importância? Isabela, Posso falar? pode? Tá. Eu coloquei assim, professora, a principal importância da cerâmica é suas cenas, que elas representam cenas do cotidiano ou da mitologia, contando os hábitos e crenças dessa sociedade, tá certo? Sim, elas contam cenas, normalmente eram lutas, né? Porque eles gostavam muito de lutas, e do cotidiano deles, do dia a dia, certo? Então, seria uma cerâmica com desenhos de lutas ou do cotidiano do povo grego. E essas vestimentas, quem fez? Você já falou, Maria Clara, vamos dar oportunidade para Eu queria outra. falar essa. Isabela Passos. O vestuário dos gregos era simples e compunha-se de roupas de linha no verão e lã no inverno. Tá, e quem fazia essas roupas? Eu posso falar? Isabela. Você lembra quem que fazia? Mulheres, filhas, escravas. Então, era sempre uma mulher, nunca era um homem, tá? Os acessórios, normalmente a roupa era branca, né? Ou da cor do linho. E os acessórios que eram coloridos, os brincos, os cintos, porque representava cada uma das sociedades, ok?
Então, vamos lá. Agora, deixa eu ver. Valentina, você vai ler a troca de ideias para nós e já completa com as palavrinhas, tá bom? Tá. Pode começar. Você sabe onde fica a Grécia? Vocês sabem onde fica a Grécia, gente? Na Europa. Europa. Muito bem, continua, desculpe. Qual continente esse país pertence? Que mar banha essa região? Essas respostas podem ser encontradas no mapa abaixo. Depois, complete o texto com as palavras dos quadros para descobrir mais informações sobre a Grécia Antiga. Do que aprendeu até aqui, já é possível concluir que a Grécia da época em que os deuses da mitologia viviam era bem diferente da Grécia de hoje, pois essa região geográfica não era definida como país. Sabe-se que a Grécia estava situada no sudeste da Europa, na qual existiam várias cidades como Atenas, Esparta, Tebas e Corinto. Muito bem, obrigada. Alicia, continue. As cidades organizavam-se de maneira independente, ou seja, cada uma cuidava de sua própria vida. Pareciam pequenos países, com muitas regras, costumes, ideias e mentalidades diferentes, e com frequência declaravam guerra ou ficavam envolvidos em conflitos e batalhas. Muito Mas bem. Cauã Moraes. Professora, Cauã Moraes. Fernando, não é para compartilhar a tela. eu não vou fazer aula, não consigo entender, não consigo fazer nada. Quê? Eu não consigo. Não entendi o que você falou, Fernando. Ele falou que não consegue entender a aula. Cauã, estou esperando você ler para a gente. Sara, continua, por favor. Mas nem sempre. Algumas vezes eram necessárias se lidar para Aliar. Se aliar. aliar para unir forças contra um inimigo comum. E foi nessa região do mundo que se formaram as bases da civilização ocidental, a nossa, que as artes, como o teatro, se desenvolveram. As ideias dos gregos sobre o nosso planeta eram então bem diferentes das ideias de hoje. Como todos os povos da época acreditavam que a Terra era plana e circular, parecendo um CD. E no meio do círculo estaria
residência dos deuses, chamada Monte Olimpo. Professora, onde vocês estão? Olimpo. Monte Olimpo. Muito bem, vamos lá. Página 16. Bem-vindo à Grécia. Seja bem-vindo ao mundo mitológico da Grécia. Deuses, mitos e heróis estarão nos esperando assim que atravessarmos este portal. Aproveite todos os momentos, pois as histórias que vai conhecer, ao mesmo tempo antigas e tão modernas, serão capazes de transportá-lo a um lugar bem diferente e mágico, reconhecido universalmente como o berço de uma das maiores civilizações que o homem já conheceu. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar um texto, deixa eu achar aqui. A professora Lilian colocou para vocês a história. Agora, ela colocou o desenho, na verdade, né? Agora nós vamos ler a história para ver se tem alguma diferença, ok? Davi, pode começar, por favor. Professora, Fala, Fernando. eu não consigo ver direito. Tá caindo muito. Fernando, o que eu posso fazer, meu anjo? Se cair, você volta. Eu autorizo a sua entrada. Por isso que eu compartilhei. Eu escrevi essa aqui bem na hora que eu escrevi, caiu também. O quê? Deixa. Se você cair, eu autorizo a sua entrada, tá bom? Davi, por favor. Você está sem som, Davi. Não dá para te ouvir. Fernanda, leia para mim, por favor. A caixa de Pandora. Epimeteu chorou por seu irmão Prometeu, pediu pela clemência de Deus. Pediu clemência a Zeus. Quem rouba dos deuses merece punição, respondeu o rei dos deuses. Esqueça seu irmão, o destino está traçado até o final. O destino dele está traçado. E o que será de mim? Perguntou Epimeteu. Todos os animais têm companhia, os lobos andam em matilhas, os peixes nadam em cardumes, os pássaros voam em bandos, as zebras correm em manadas, até as lesmas e os caracóis têm companheiros. Eu não tenho ninguém. Prometeu era mais do que um irmão, era meu único amigo. Sem ele estou completamente só. Zeus teve pena de Epimeteu. Criou uma mulher para ser sua companheira, e todos os deuses a presentearam. Artemis. Muito bem. Obrigada, Fernanda. Davi, vê se você consegue agora ler. O que está acontecendo com o seu som hoje? Não dá ainda? Sora, você consegue me ouvir agora eu estou ouvindo. É o fone, então. Tá, só que aí vem o outro problema, Sora, que tá muito pequeno para mim ler. E cadê o óculos? Então... Vai bem, obrigado. Essa que eu não tinha pensado para procurar. Para um pouco.
Enquanto isso, o outro vai lendo. Maria Clara, leia. Maria Clara. Professora, o problema é que também não dá para ver tanto. Gente, É a bem outra pequenininho. turma leu sem problema. Ou será que vocês não estão prestando atenção? É para acompanhar a leitura, né? Sim, só que não dá Não para ver. está A na letra tá apostila. menos assim. Não está na apostila, Davi. Está só no compartilhamento, tá? Uhum. O professor, onde você parou? Porque eu caí de novo. No Bem na hora que mesmo eu lugar. Eu não consegui sair daqui ainda. Professora, eu consegui ampliar Então, a leia, imagem. amor. Nós estamos perdendo Parou tempo. Já são em... 16h22. Parou em... Parou onde, Pro? Zeus teve pena de Epimeteu. Criou uma mulher para ser sua companheira. E todos os deuses a presentearam. Tá. Aí, Artemis, certo? Ártemis. Artemis deu-lhe força e coragem. Atenas deu-lhe sabedoria. Hera deu-lhe Majestade graça. e graça. Hermes deu-lhe sabedoria e inteligência. Afrodite deu-lhe beleza. Apolo deu-lhe música e canto. Os deuses a chamaram de Pandora, que significa todos os dons. Zeus conduziu Pandora à terra e apresentou a Epimeteu. O titã chorou de alegria ao ver sua noiva e agradeceu todo aos deuses. A Dádiva maravilhosa. dádiva maravilhosa, a mulher que viera lhe fazer isso. Trazer o riso e a alegria. Trazer o riso e a alegria. Pandora também ficou muito feliz por encontrar um noivo tão bonito, bom e apaixonado por ela. E todos os deuses desceram do Olimpo para celebrar o casamento. E Epimeteu e Pandora Muito bem. Obrigada. Davi, agora pode continuar. Professora, posso ler? Davi saiu da sala? Não, senhora, eu tô aqui. Posso ler? Então continua, Davi. Ô, senhora, eu tava lendo, só que Meu aí Deus. é pra ler a partir do Epimeteu levou a esposa para conhecer sua casa? É aí mesmo. Epimeteu levou a esposa para conhecer sua casa, mostrou-lhe todos os cômodos, abriu todos os baús e armários para que ela visse o que havia em seu interior. Espera aí que eu vou mudar a página. Pronto. Agora? Agora este é seu lar, ele disse. Tudo que está aqui é seu e meu. No entanto, Pandora notou que o marido não abrira uma certa caixa. E esta? O que há aqui dentro? Ela perguntou. Nada que interesse, disse Epimeteu. Que mal educado, né? Quê? Que mal educado. É? O que está aqui dentro não lhe diz respeito. Pandora prometeu que nunca abriria a caixa. No entanto, intrigada, não conseguia deixar de pensar: o que haverá dentro dessa caixa? Que segredo é esse que Epimeteu não quer revelar? Apesar da curiosidade, ela se mantinha fiel à sua promessa. Até evitava olhar... Eita! Que foi? É que saiu da tela, pera.
Até evitava olhar para a caixa. Embora continuasse cismada, o que haverá dentro dessa caixa? De vez em quando, ao limpar a casa, Pandora varria o chão ao redor da caixa, sempre fazendo o possível para não tocar nela. Certo dia, já estava terminando a limpeza, recolhendo a poeira numa pá de lixo, quando ouviu uma voz que a chamava. Peraí, Pandora, muito obrigada, Davi. Fernando, pode continuar. Professora, onde vocês pararam? Porque caiu menor. Pandora, deixe-me sair daqui. Pandora, ela ouviu de novo. Não, era uma voz fininha e chorosa. Em cima. Ah, A linha de Pandora, cima. deixe-me sair daqui. Era uma voz fininha e chorosa. Pandora olhou à sua volta e quem estaria chamando por ela. Pandora, ela ouviu de novo. Então Pandora percebeu que a voz saía da caixa misteriosa, deixando a vassoura de lado. Ela perguntou. Ela perguntou: quem é você? Fernando? Ele caiu? Voltei, Sora. Só que a tela tá preta. Mateus, leia, por favor. Quem é você? Uma pobre criatura que precisa de ajuda. Fui encerrada nesta caixa com todos os meus irmãos e irmãs. Estão muito fracos. Não conseguem falar. Estamos aqui há muito tempo, sem comer, sem beber, sem luz, sem ar, nem ar. Tire-nos daqui, senão vamos acabar morrendo. Pandora prometerá a Epimeteu que não mexeria na caixa, mas os deuses lhe haviam conferido o dom da bondade e da compaixão. Não poderia negar a ajuda àquela criatura. Então ela pensou: prometi não abrir a caixa, mas levantar um pouquinho a tampa não significa abrir. Só vou dar uma olhada, se eu ver alguma coisa terrível, voltarei a fechá-la na mesma hora. Pandora se ajoelhou diante da caixa, ergueu ligeiramente a tampa e olhou pela fresta, mas a caixa se escancarou, deixando sair uma multidão de criaturas que atacaram Pandora a mordidas e ferroadas, até fazê-la sangrar. Depois todas se foram. Ao chegar em casa, Epimeteu encontrou a mulher caída no chão, toda machucada, com os olhos vermelhos de tanto chorar. A caixa aberta estava jogada de lado. Imediatamente ele entendeu o que tinha acontecido. Desculpe, disse Pandora, quebrei minha promessa. Uma voz me chamou de dentro da caixa e fui ver quem era. Só quis dar uma olhada, mas acabei estragando tudo. Muito bem, muito obrigada. Agora o Cauã pode ler. Não se culpe, disse Epimeteu quando a se levantar. Você cometeu um erro. A culpa foi minha. Eu deveria ter explicado o que havia dentro da caixa e porque não deveria ser aberta. Quando distribuiu as dádivas entre os animais, deixei de
falado algumas coisas muito ruins, pois achava que ninguém as merecia. Eram coisas como tristeza, doença, miséria, desespero e muitas outras preocupações e desgraças. Não sabia o que fazer com elas. Por isso guardei-as na caixa enquanto estivessem encerradas ali dentro, não faria mal a ninguém. Muito bem, muito obrigada. Quem mais está por aí? Camila, está aí? Mas eu sabia que não poderiam ficar trancadas para sempre, e que algum dia acabaria saindo. Esse dia chegou, e ninguém pode fazer mais nada. Esses distúrbios fazem parte da criação, queiramos ou não. Queiramos ou não, precisamos suportá-los. Nesse instante, Pandora voltou a ouvir uma voz que a chamava de dentro da caixa. Pandora, não se esqueça de mim, ainda estou aqui. Ah, não, mas uma desgraça, exclamou Epimeteu. Talvez ainda seja possível detê-la. Pandora e Epimeteu aproximaram-se da caixa e viram no fundo dela uma criatura brilhante, de asas douradas, que os olhava com um sorriso. Meu nome é Esperança, disse a criatura. Não há por que me guardar numa caixa. Coloque-me nos seus corações e ficarei com vocês para sempre. Enquanto tiverem esperança, não precisarão temer misérias, nem desgraças. Serão capazes de suportar tristeza e desespero. Enquanto tiverem esperanças, nada os derrotará. Epimeteu e Pandora tiraram a esperança da caixa. Abriram lugar em seus corações, onde ela se instalou para sempre. Muito bem. Muito bem, gente. O que ele quis mostrar aí? Que se a gente tiver esperança, a gente pode arrumar muito dos males que tem no mundo, né? A gente tem muitas coisas ruins, mas a esperança, a fé em Deus faz com que a gente consiga suportar essas coisas ruins e um dia, quem sabe, fazer um mundo melhor, certo? Vamos lá, então. Você está prestes a ouvir uma das mais famosas histórias da mitologia grega. Quer saber o nome dela? Então participe do jogo da forca, que será organizado pelo professor. Infelizmente, como nós não estamos na escola, não foi feito o jogo da forca. Mas vocês sabem qual é o nome da história. Qual é o nome da história? Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora. Muito bem. O que será que há aqui dentro? Nada que possa interessá-la. O que está aí dentro não lhe diz respeito. A história só termina depois da atividade que virá a seguir. Capriche nesse importante registro. Então, vamos lá. Na página 18, nós vamos começar um seminário. O que é um seminário? É um trabalho onde vocês vocês deveriam estar em grupos, tá? Mas, como devido à situação, vocês vão fazer individual. Primeira coisa,
vocês deveriam estar divididos em grupos. Segunda coisa, qual é? Escolher o tema. Por exemplo, eu vou falar sobre Zeus. Zeus faz parte do quê? Grupo de deuses. Não, da mitologia grega. Então, o tema central, principal, é mitologia grega. Vocês vão escolher uma parte da história, da mitologia grega para fazer esse seminário, tá? Então, vamos lá. Seminário parte 1. Hoje trago uma novidade para você. A partir de agora, vamos dar início à elaboração de uma aula especial, um seminário. O que você sabe a respeito desse tipo de aula? Comente com a turma. O que vocês sabem? O que mais? Vocês já sabem que tem que dividir em grupo, e no caso, nós não vamos nos dividir, mas que vocês têm que escolher um tema da mitologia grega, certo? Professora, uma pergunta sobre isso. A professora na aula anterior sobre esse assunto aqui, ela disse sobre slides. Precisa? Sim. Quando a gente faz um seminário, normalmente a gente usa slides, é o PowerPoint. Aquilo que ela fez para fazer... Calma. Aquilo que ela apresentou para vocês na televisão se chama PowerPoint. Aqueles são os slides da aula, tá? Mas não tem necessidade de vocês fazerem. Se fosse em grupo, até vocês poderiam fazer. Na sala, a gente ia lá, eu levava um notebook, eu mostrava para vocês como vocês podem fazer. Como vai ser individual e a apresentação de vocês vai ser rapidinha, porque nós não vamos ter tempo hábil para fazer uma apresentação longa, porque afinal de contas não vai ser em grupo, vai ser individual, não precisa fazer o slide, mas vocês vão ter que fazer aqui o resto, tudo que ela falou. Vão ter que escolher um tema da mitologia grega, vão ter que ter as fontes de pesquisa. Se você tirou de um livro, você vai anotar o nome do livro, quem escreveu o livro, qual a editora do livro. Se você pegou da internet, qual é o site, que dia que você acessou, quem escreveu aquele artigo no site. Tá? Isso tudo tem que ter. Porque se você usar isso tudo sem citar a fonte, isso é plágio. E o plágio, ele não é permitido, tá? Ele é crime. Então, você vai e fala um monte de coisa, só que você só decorou alguma coisa que alguém escreveu e passou para frente. Isso é plágio, não pode. Você tem que citar quem foi que escreveu o texto, para poder dar o crédito a essa pessoa. Certo? Sim, só que a minha outra pergunta é: tem que escrever em algum lugar ou já tem que saber na cabeça? Você vai ter que escrever primeiro na apostila, parte por parte, e depois você vai escrever no caderno de vocês. Tá. Certo? Mais alguma dúvida? Fala, Sara. Tem uma parte que eu entendi que era para escolher um dos deuses? Não precisa ser um dos deuses. Alguma coisa da mitologia grega. Você pode escolher um dos deuses, você pode escolher a história da Caixa de Pandora, você pode escolher qualquer coisa, mas tem que ser sobre a mitologia. Ok. Certo? Obrigada. Alguém mais? Alguma pergunta? Outra. Pode ser daquele livro que é desse bimestre? Do Hércules? Pode ser? É mitologia grega?
Sim, ele era filho de Zeus. Então pode. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem que ser sobre a mitologia grega. Tá. Pode ser o Minotauro? Pode. Pode, ele é da mitologia grega. Ele é um mito grego. Tá. Certo? Uhum. Mais alguma pergunta? A Posso gente vai continuar? apresentar nas lives? A Pode gente vai ir. apresentar nas lives? Vai apresentar na live. Qual live? Ah, isso é Maria Clara. A gente está fazendo o trabalho ainda. Né? Vamos devagar, calma. Tranquilo. Vocês ainda têm que montar o trabalho, fazer tudo. Aí a gente marca um dia para vocês apresentarem, tá bom? Pode deixar. Mais alguma pergunta ou posso continuar? Eu tenho mais uma só. Fala. Pode digitalizar o nosso texto para o computador para deixar salvo? Isso aí é com você. Contanto que você tenha o texto na sua cabeça para falar, porque não vai poder ler. E não pode decorar. Você vai ter que falar. Vai ter que fluir de você. Quando você pesquisa, você vai falando. Tá? Mais alguma pergunta? Não. Gente, não precisa ter medo. Ai, meu Deus, eu não vou saber fazer. Não vale nota. Vai valer, por exemplo, tirou 7,9 na média. Vamos arredondar. Vai ficar com 8. Certo? É participação. É aquilo. A mesma coisa acontece com a participação de vocês nas lives. Não adianta entrar na live, ficar com a câmera desligada e fazer outra coisa. Porque é a mesma coisa como se vocês não estivessem aqui. Vocês estão aqui, estão perguntando, não estão passeando por aí, estão prestando atenção. Quando eu mando ler a apostila, está lá postos para ler. Isso é participação, é como se nós estivéssemos na escola. É aula normal, só muda que não está na escola. Só que tem gente que não está entendendo isso. Não está entrando na live, quando entra, deixa a câmera desligada. Eu faço a pergunta, não faz a mínima ideia de onde está na página, porque não está procurando, lendo junto conosco. A desculpa é sempre a mesma. Eu estava no banheiro, ou então, eu me perdi. Gente, bebi água. Se a gente estiver prestando atenção, a gente não se perde. Professora, ok? Fala. Você viu porque ontem eu não fiz a live, né? Minha mãe colocou no WhatsApp, né? Fernando, agora nós não estamos falando sobre isso, meu amor. É porque eu não vi mensagem da sua mãe. Ontem eu teve que sair de casa. Vamos nos concentrar. Gente, vamos nos concentrar na matéria, tá? Depois, me manda no WhatsApp, aí tudo bem, não tem problema. Mas se cada um for contar o porquê que não veio e tal, a gente perde muito tempo. Nós só temos 1 hora para ver todo o nosso conteúdo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou encher a garrafinha. A palavra seminário vem do latim, seminarium, que quer dizer viveiro de plantas, e de sêmen, semente, pois se trata de um local ou atividade onde são semeadas ideias. Interessante, não acha? Se pensarmos que a escola é um excelente local para essa semeadura, tudo fica ainda melhor. Pois bem, o seminário é uma estratégia de aprendizagem que inclui muita pesquisa, discussão e estudo. Escolhe-se um tema e parte-se de busca de informações sobre ele em textos escritos, imagens ou filmes. Com o material reunido,
é hora de estudar para ficar craque no assunto e encontrar a melhor maneira de apresentar seu trabalho para a turma. Deu para entender aí? Então, vocês vão escolher o tema, vão procurar, vão anotar as fontes bibliográficas para poder passar para a gente, porque senão é plágio, tá bom? E então, vamos começar a preparar sua aula? O primeiro passo é a formação dos grupos. Vamos lá. Com os grupos formados, é hora de apresentar o tema dos seminários. Claro que ele será mitologia grega, tá? O tema é mitologia grega. Vocês vão escolher alguma coisa da mitologia grega. Pode ser a Caixa de Pandora, pode ser o Minotauro, pode ser um dos deuses. Quando vocês forem escolher os deuses, não vão escolher todos, tá? Escolha um só, porque o tempo que a gente vai ter é muito curto. Não vai dar para falar sobre cada um, falar sobre 10 deuses. Escolha um só, ok? Semideus também, Pro? Também. O professor ajudará a turma nessa tarefa. Aí, conforme vocês forem fazendo, a gente vai tirando as dúvidas, ok? Mito escolhido. Agora, o que fazer? Vamos à coleta de informações. É aí que vocês vão para a internet, vão para livros, vão procurar. Como nós estamos em pandemia, provavelmente vocês vão ter que procurar na internet mesmo, né? Porque não vai ter biblioteca. Dificilmente vocês vão ter livros sobre a mitologia grega. Vocês podem ter sobre alguns dos mitos da mitologia grega. Então, procurem para poder fazer isso. E vocês vão anotar o mito e a bibliografia na página 19, ok? Pro, Fala. você disse que poucas pessoas têm o livro, aquele tal de livro. Minha mãe, ela estava lendo uns meses atrás que era mitos gregos. Ótimo. Esse aí é muito bom. Depois. Esse aí você vai encontrar bastante coisa. Mas não é todo mundo que tem, né? Então, vamos lá. Nós vamos agora outra dúvida. Fala, Maria Clara. Desculpa. E se alguém, por exemplo, pegou um Zeus e outro também Zeus. Sem problema algum. Você vai escolher o seu, Maria Clara. Você vai escolher o seu. Se alguém escolher igual, não tem problema. Porque você vai procurar num lugar e ele vai procurar em outro. Pode coincidir de 3 ou 4 escolherem o mesmo tema, mas cada um de vocês vai procurar num lugar diferente. E cada um de vocês vai ter um modo diferente de enxergar essa história. Porque você vai escrever sobre ela. Você não vai copiar sobre ela, você vai escrever sobre ela. Então, você pode pôr o seu pensamento, você pode pôr o que você achou, tá? Isso tudo vai modificar um trabalho do outro, ok? Deu para entender? Deu. Então, vamos lá. Atena, mais alguma dúvida, gente? Não? Então, vamos lá. Atena. Os gregos, em tempos remotos, cultuavam muitos deuses, um para cada coisa, ou força da natureza. No texto que você vai ler, Atena, a deusa da sabedoria, narra um importante episódio vivido por Perseu, um valente herói grego. Meu nome é Atena, sou a deusa da sabedoria. Sou filha de Zeus, o deus do universo, e de Metis, a deusa da prudência. Nasci guerreando, meu corpo é veloz, minha lança é mágica e a mira perfeita. Vivo no Olimpo, o reino das nuvens, o universo invisível que plana em torno do mundo dos homens. Há quem pense que desapareci, mas enquanto estiverem crianças e enquanto os homens forem capazes de fantasiar, estarei viva, usando minhas armas e sabedoria para proteger os que têm coragem, ousadia e talento.
Foi por admirar a força da juventude e da pureza do espírito que resolvi ajudar Perseu, o mais nobre de todos os jovens guerreiros da antiga Grécia. Tudo começou inesperadamente, no meio de uma festa. Caio, continue, por favor. O dia em que vi Pégaso nascer, eu costumava observar Perseu do alto do Olimpo e acompanhar seu treinamento de guerreiro. Ele era jovem, veloz, esperto, mas gostava de tentar fazer coisas além de sua força. Convidado para jantar na casa do rei, Perseu decidiu que não precisava impressioná-lo. E declarou diante de todos os convidados que arriscaria a vida para matar Medusa, minha monstruosa inimiga. A criatura gigantesca que descobria de todos os que se atrevessem a entrar em seu esconderijo nas cavernas. Muito obrigada, Caio. Alicia, continua. Medusa era o nome de uma das 3 cabeças que habitavam o corpo de um enorme dragão. Suas patas mortais eram de bronze e as pequenas asas de ouro. Seu olhar era tão poderoso que transformava homens em estátuas de pedra. Para vencê-las, seria necessário muita força, agilidade e toda a proteção do mundo. Quando me contaram que Perseu havia se oferecido para enfrentar a fera, admirei sua coragem e resolvi ajudá-lo. Assim que a luta entre ambos foi marcada, tive uma ideia. Chamei a minha presença Hermes, meu irmão, o mensageiro dos deuses, e juntos nos revelamos a Perseu. Nós lhe dissemos que precisávamos estar ao seu lado durante a luta e que, caso desejasse a vitória, deveria obedecer às nossas ordens. Muito obrigada, Alicia. Camila, continua. Primeiro lhes pedimos que procurassem as ninfas, as jovens mágicas dos lagos e rios, pois elas o amavam e fabricariam uma arma especial para ele. Perseu obedeceu e das lindas ninfas ganhou sandálias aladas, uma sacola mágica e um capacete que lhe deu o poder da invisibilidade.
Hermes, achando que Perseu necessitava de mais uma arma, ofereceu-lhe uma lança Leve e cortante como a minha. Quanto a minha, resolvi acompanhá-lo pessoalmente e lutar ao seu lado, caso fosse preciso. No dia do Obrigada, combate, Camila. Cauã. Ué, saiu? Não, tá Que ali. parte, Cauã. Sora? Vamos, Que Cauã. página? Gente, o que eu falei sobre prestar atenção na leitura? Página 21. Sora, Achou? onde parou? Porque eu me No perdi. dia. No dia do combate, desci até a gruta do monstro e me escondi num canto. O lugar era repugnante. Repugnante. A fera exalava um cheiro horrível. O ar estava úmido e pesado. Por todos os lados, eu via estátuas de pedras, na verdade, os corpos dos guerreiros irmãs. A entrada de Perseu foi inesquecível. Ele rasgou os céus como uma águia, rapidamente aplicou um golpe certeiro no monstro e cortou uma de suas cabeças. Sangue verde espalhou-se por toda a caverna e as duas cabeças restantes começaram a urrar. Ainda voando, Perseu afastou-se e em seguida apontou sua lança contra a segunda cabeça. Ela também caiu por terra. Só que quando isso aconteceu, uma das patas do monstro o atingiu e perdeu. Seu capacete despencou no chão e ele imediatamente se tornou invisível. Tá bom. Obrigada, Cauã. Gabriel. E é o seu É o meu que microfone. tá ruim, gente? Não, é o do Davi. O Gabriel tá congelado, né? Isabela Passos. Bro, Ah, bro. oi? Então, eu vou começar. Só deixa eu Vai. colocar o fone pra você me ouvir. Vamos, gente, senão não dá tempo. Então, 5 horas. a entrada de Perseu foi inesquecível. Ah, não. Ah, jovem atrevido! Gritou a Medusa com sua voz grossa e tenebrosa. No ar, Perseu voava em círculo, mantendo-se de costas para o monstro. Ele sabia que, caso a fitasse nos olhos, se transformaria numa estátua. Agora você não me escapa. Percebi que precisava entrar em cena. Lembrei-me de que tinha um escudo comigo. Gritei: Perseu, apanhe o escudo, proteja-se. Recuperando as forças, Perseu agarrou meu escudo no ar e ele havia sido forjado pelas ninfas. Sua superfície brilhava com a limpidez das águas e refletia imagens como um espelho. Empunhando, Perseu desafiou a fera. Olhe para mim, criatura medonha. Quando ela percebeu o truque, era tarde demais.
Perseu levantou o escudo na altura da cabeça do monstro. Assim que Medusa olhou para a própria imagem refletida, sentiu o corpo todo enrijecer-se e transformar-se numa gigantesca estátua acinzentada. Obrigada, Gabriel. Isabela Passos. Perseu desceu ao solo e eu o amparei. Ele se recostou contra a parede e ao seu lado presenciei uma das mais belas cenas da minha longa vida de deusa. Do sangue verde e viscoso saiu uma luz dourada e brilhante, que aos poucos foi tomando forma. Lentamente foram surgindo os contornos de um maravilhoso cavalo alado. O magnífico animal aproximou-se de nós e abaixou a cabeça, balançando a crina ondulante e prateada como se nos cumprimentasse. O nome Pégaso estampou-se em minha mente e eu o acariciei. Em seguida, Perseu montou no dorso do cavalo para que este o levasse até seu rei. Perseu prometera entregar-lhe a cabeça cortada de Medusa. E que espanto, meu jovem amigo, causaria ao mostrar aos gregos seu luminoso animal e seu novo escudo com a face tenebrosa de Medusa eternamente marcada em sua superfície mágica. Muito bem. Então, alguém conhece uma outra versão dessa história? Eu. Qual? Que passou uma vez eu acho que na sessão da tarde, um filme dele, só que não é desse jeito, é de outro. Bem diferente. Qual é a diferença? E eles não estavam no meio de uma festa quando isso aconteceu. A Atenas não estava lá. Atenas é a cidade, tá? Atena é a deusa. Atena, e tinha outra pessoa acompanhada do Perseu, uma mulher e um homem. Daí eles não estavam na festa. Provavelmente era Atena e Hermes. É verdade. E ele não estava com escudo, ele estava com uma espada. Eles também estavam no meio do nada, numa loja de estátuas, e eu não lembro o resto. Tá, mas não era essa a diferença que eu queria. Alguém mais conhece a história da Medusa? Professora. Professora, eu já ouvi falar, eu nunca vi, mas eu já ouvi falar. Não vi a história, mas eu ouvi falar que em vez da Medusa ser parte de uma das cabeças de um enorme dragão, eu acho que é isso, certo? 3 cabeças e era um dragão. Corpo de dragão. Em vez de ser uma das cabeças de um dragão, ela era uma cabeça só em um corpo normal. Eu já ouvi falar assim. O que ela tinha de especial? Ela tinha tipo que como é? Ela tinha também uma... Não era espada. Se eu não me engano, era. Medusa tem uma outra versão dessa história, que ela era uma linda mulher com cobras na cabeça. Exato, O cabelo dela era feito de cabelo cobras. de cobra. E qualquer homem que olhasse para ela viraria pedra. Então, aqui, por isso que eu falei para vocês podem até escolher o mesmo tema, mas tem as suas diferenças da mesma história, certo? Então, pronto. Aqui ela era um dragão com 3 cabeças. A história que eu vi num outro livro, ela era uma mulher muito bonita com cobras em vez de cabelo, certo? Então, não se preocupem se vocês escolherem o mesmo tema.
Ok? Se a gente escolher Pera, esse um tema... de cada vez. Fala, Fernando, você começou primeiro. Se eu não me engano, eu já vi um filme que ela era que ela tinha ela era uma moça com cabelos de cobra e no final lutaram versus ela lá, alguma coisa assim. Tá, mas é isso que eu tô falando, gente. Uma mesma história, ela pode ter diferentes maneiras de serem contadas, tá? Então, não se preocupem se vocês escolherem o mesmo tema. É isso que eu quero que vocês entendam, ok? Fala, Maria Clara. Liga o som, senão a gente não ouve. Nem tinha percebido. Se a gente escolher esse mesmo tema, por exemplo, eu escolhi esse tema, aí eu ver lá em um site que tá, em vez de uma das cabeças de um dragão e tiver uma moça bem bonita, você vai considerar certo? Vai. Sim, gente, é o que eu tô falando para vocês. Por isso que vocês têm que ter da onde vocês tiraram. Por quê? Pode ser que eu queira ver se a história de vocês era dessa maneira mesmo. Tendo a bibliografia da onde vocês tiraram, o endereço da sua história, eu posso ir até lá e ver se era isso mesmo, se você inventou da sua cabeça. Certo? Tudo certo então, gente? Sim. Alguma dúvida? Ela era bem parecida assim, ó. Então, Eu tá vendo? tinha ouvido falar, só que aqui Alguma era dúvida? Não, então, até amanhã. Geografia, se der tempo a gente faz Kahoot, se não der, fica para semana que vem. Ok? Vai ter tema? Vai ter dia de alguma coisa, de fantasia, de alguma coisa? Não, a gente está fazendo Kahoot e já não dá para fazer essas coisas de tema, né, gente? É muita O tema é Kahoot. O tema é Kahoot. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo para vocês e até amanhã. Entrem no horário, tá? Que tem muita gente entrando atrasado, né, Gabriel? O que você estava fazendo que você entrou atrasado? Tô bebendo água. Bebendo água? Não dormindo. Oi, Yasmin, quase no fim da aula, depois ela liga a câmera. Bom, vamos lá. Tchau, gente. Tchau. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, Pro. Tchau.